Bom dia, pessoal. Em alguns instantes, nós vamos iniciar o webinar sobre chatbot e possíveis aplicações sobre o seu negócio. Nós vamos aguardar alguns minutinhos enquanto o restante do pessoal se conecta, tá? Então, peço que vocês aguardem, mas em alguns minutos nós já vamos começar a apresentação. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia para quem está entrando agora no webinar. Em alguns minutos nós vamos começar a apresentação sobre chatbot e possíveis aplicações para o seu negócio. Eu peço que vocês aguardem alguns minutos, enquanto nós estamos aguardando mais algumas pessoas conectar no webinar, tá? Obrigado. Bom dia, pessoal. Vamos começar agora, então, a apresentação sobre chatbot e possíveis aplicações para o seu negócio. Obrigado a todos que estão conectados, pessoal que se inscreveu para poder participar dessa apresentação com a gente. Antes de mais nada, eu queria apresentar quem está aqui. Aqui estou eu, Fernando Pena, Marcelo Vieira e Guilherme Bononi. Nós somos arquitetos de soluções na Numen e trabalhamos na área de inovação aqui, tá? Então, por isso que estamos trazendo esses temas de inovação para vocês. Pessoal, apenas para dar um highlight aí, fazer um teaser também da apresentação. Durante a apresentação, a gente vai fazer algumas consultas, que é como se fosse uma pesquisa, que ela vai aparecer na tela de vocês, e aí respondendo, a gente vai interagir com isso, então é uma forma até da gente discutir durante. E no final, assim que finalizar, depois das perguntas, vai ter uma pesquisa também. Beleza? Vamos. Beleza. Acho que ainda tem mais um pessoal entrando aí. Vou falar um pouquinho em relação à Numen, tá? A Numen é uma consultoria de negócios, que trabalha também com tecnologia de informação, já tem mais de 10 anos de mercado. Hoje já está com mais de 400 projetos entregues, mais de 300 consultores. Nós somos SAP Gold Partner, tá? Então, assim, e como eu falei anteriormente, nós somos de uma equipe de inovação e estamos trabalhando focado em inovações, principalmente SAP Fiori, SAP HANA, S4HANA e SCP. E hoje nós vamos fazer algumas coisas para vocês relacionadas a chatbot. Em relação ao pessoal que se inscreveu, perguntar aí para vocês, quem já conhecia a Numen, né? A gente vai colocar a primeira interação, como o Guilherme falou. Eu vou pedir para vocês responderem aí para a gente fazer com que esse webinar seja um pouco mais interativo. A gente vai dar um tempinho enquanto vocês respondem aí, tá?
mais um pouco só. 60% votado, 70%. Tá bom. Bom, beleza, pessoal. Obrigado para quem respondeu. A gente vai compartilhar rapidinho qual foi a resposta, tá? Vocês conseguem visualizar aí. Um pouco mais de 50% das pessoas que já conheciam o nome, outras no SAP não. Bom, em relação ao pessoal também que se inscreveu, para vocês terem ideia, dos inscritos nesse webinar, nós temos aproximadamente 71 empresas cadastradas, empresas distintas, tá? Em relação a chatbot, desse pessoal que se inscreveu, 73% aproximadamente não utiliza chatbot ainda, 16% não utiliza com SAP e aproximadamente 11% utiliza com SAP, tá? Em relação ao SCP, 10% possui e não utiliza ainda, e 21% pretende em algum momento começar a utilizar. S/4HANA, cerca de 18% pretende migrar em até 18 meses, e aproximadamente 37% tem a intenção de migrar, mas ainda não tem uma data definida. Isso trazendo apenas uma estatística do pessoal que está inscrito, que está conectado nesse webinar, tá? Vamos falar um pouco, começar a falar agora sobre chatbot, que é o foco dessa apresentação, e eu vou começar trazendo algumas dores em relação a chatbot, tá? Primeira delas, 56% dos consumidores precisam explicar o problema mais de uma vez ao falar com a equipe de atendimento. Acho que isso é bem comum, vocês também já passaram por isso em algum momento, certo? Sim, com certeza. Isso é bem comum, né? Principalmente quando a gente tem que falar com o saque de alguma empresa, telecomunicações ou outras, inclusive, você vai trocar de atendente, você precisa reexplicar o seu problema. Isso realmente degrada muito a experiência de usuário. E a experiência de usuário é uma coisa tão importante hoje que até o título do último SAP Now que aconteceu mês passado era Economia da Experiência. Então a gente tem que pensar muito na experiência dos nossos usuários. E até complementando a isso, a interação de você ter que responder numa URA, de você responder uma coisa, depois você responder outra, e seguir esse caminho, seguir essa jornada, ele acaba sendo falho, ele acaba sendo um negócio árduo e trabalhoso e que às vezes acaba irritando porque você não consegue resolver muitas vezes. E aí, de novo, você chega no atendente e você fala tudo de novo. Sim. Então é um problema latente aí de mercado. Ou seja, vai minando a experiência do usuário cada vez que você precisa explicar novamente esse problema. Não tem um workflow, né? Aproximadamente 79% dos consumidores que reclamaram da qualidade do atendimento foram ignorados, ou seja, tem muita empresa que não está levando em consideração essa experiência do usuário, estão vendo que está ruim e não estão levando em consideração. Um outro dado interessante, aproximadamente 83 bilhões de dólares é a estimativa de vendas perdidas todo ano nos Estados Unidos devido à má qualidade de atendimento. Ou seja, é uma grana alta, é um absurdo esse tipo de perda, não é? Trazendo um outro dado, é cerca de 7 vezes mais caro conquistar novos clientes do que manter um cliente atual. Isso eu acho que é bem claro para todo mundo, certo? Porque é muito mais difícil conquistar um cliente novo, não é? Sim. E aí aqui a gente fala de cliente, né? Aqui a gente fala de produto, de cliente, desse tipo de dor. Mas às vezes não é só uma coisa física que a gente está comentando. Às vezes essa interação, esse relacionamento, ele é um relacionamento interno, ele é um papel do pessoal de gente com o pessoal, com os clientes internos da empresa. Então, tudo que é troca de relação, teoricamente, às vezes ela depende de um padrão, ela depende de um FAQ, ela depende de alguma questão padronizada. Então, isso também a gente consegue melhorar essa interação, a gente consegue melhorar esse clima de interação. Ou até responder mais rápido, já ter a resposta pronta e não fazer aquela pessoa esperar e não lotar de a caixa de e-mail do pessoal de gente, do pessoal de tecnologia para abrir um chamado para isso ou para aquilo. Então, todas essas relações, essas comunicações podem ser
podem ser melhoradas? E se é mais caro conquistar um cliente novo, reconquistar um cliente perdido, Nossa, então, é muito mais. talvez pode ser até impossível, né? Um outro dado é que os consumidores são 4 vezes mais propensos a comprar de um concorrente o mesmo produto, se o problema for relacionado ao atendimento. Ou seja, eu prefiro a experiência do usuário, não é? E se um produto tem similar, você está sempre propenso ao cliente querer ir para o concorrente se você não atendeu ele bem. E a gente consegue fazer uma analogia trazendo isso para um cliente interno. Um empregado, por exemplo, ele é um cliente interno do departamento de gente e gestão, tradicional RH. Às vezes ele pode trocar por um preço, um salário menor para ir para uma outra empresa onde ele entende que a experiência dele como empregado vai ser melhor. Então, até o cliente interno a gente tem que começar a pensar nessa experiência. Ou seja, então, grande questão realmente é a experiência do usuário, né? Trazendo um pouco de dados de mercado também, o Gartner, por exemplo, estima que até 2020, cerca de 85% das interações entre cliente e empresa vão ser atendidas via robô, ou seja, vem aumentando cada vez mais. Cerca de 67% dos usuários esperam enviar mais mensagens às empresas nos próximos 2 anos e também cerca de 67% dos consumidores no mundo todo usaram algum tipo de interface no ano passado para falar com suporte. Ou seja, é bem claro a utilização cada vez maior desse tipo de tecnologia, desse tipo de chatbot, por exemplo. É uma tendência, né? Semana passada a gente teve o desembarque da Alexa no Brasil. Isso é uma tendência. O atendimento robotizado, mas humanizado, é uma tendência. Cada vez mais as empresas vão precisar entrar nesse tipo de atendimento, porque a Renault, por exemplo, quando ela lançou o Kwid, a primeira venda aconteceu, acho que 2h30 ou 3 horas da manhã. Então, às vezes você não consegue ter o seu time disponível o tempo todo para atender. Exato. E para esse consumidor, a experiência de comprar naquele horário, talvez era algo que ele desejava mesmo. Não, e é aquilo, o cara tá querendo comprar. Sim. Deixa o cara comprar a hora que ele quiser, certo? É a forma que ele tá querendo viver aquilo, viver aquela experiência. Tem até um dado curioso que eu lembrei agora, essa questão de assistentes, essa questão da Amazon, da Alexa, de você ter um assistente device, ele tem um estudo que fala que vai começar a aparecer muito disso em filmes, em programas de TV, em coisas que você assiste, que você consome conteúdo no dia a dia. E aí, por você se relacionar com aquilo, por você gostar daquilo, talvez você vai começar a comprar mais aquilo. Isso já foi com muita coisa, já foi com celular, já foi com TV, já foi com, sei lá, um chuveiro diferente. E aí tem essa curiosidade de mercado, que o próximo boom, né? que o próximo vai ser esses devices que você conversa. E você já vê em séries, você já vê em filmes isso acontecendo. Então, vamos dizer assim, uma tendência de mercado. E isso, com certeza, só tende a aumentar. Com certeza. Bom, beleza. A gente trouxe alguns dados de mercado, algumas dores. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre alguns tipos de chatbot, talvez para quem não participou da apresentação que a gente fez, e para entender um pouquinho melhor sobre o que a gente vai falar, tá? Falando de chatbot, a gente tem 2 tipos específicos de entrada para chatbot. O primeiro deles é via voz, que seria a Alexa, Google Home, Siri, Bixby e outros que você tem aí como opções de entrada de voz, tá? Sim. E também entrada via texto, que aí a gente tem inúmeros canais de comunicação via texto aí. Skype, Telegram, o próprio Google Assistente, ele também serve nos dois. Aí fica se vocês olharem no rodapé da página, tem um link ali no Meet/chatbot, que a gente tem alguns vídeos que a gente exibiu na nossa palestra que o Fernando Pena fez no SAP Now. E lá a gente tem vídeos de exemplos, tanto com chatbots sendo acionados por voz, quanto sendo acionados por texto. É bem interessante. Quem não teve oportunidade, visita a página lá que vocês vão poder ver. Legal. Ainda sobre chatbot, nós temos 2 tipos específicos. O primeiro deles, o NLG, que é o Natural Language Generation, ou seja, é um chatbot capaz de gerar resposta baseada em aprendizado de usuário, por exemplo. São respostas que não foram previamente programadas, ou seja, ele é capaz de conversar geralmente sobre coisas mais abrangentes, sobre qualquer tipo de conteúdo. Ele não é fixo, ele não é especialista em nada, né? Você quer falar um pouco sobre NLG? No ambiente corporativo, o que a gente enxerga, pelo menos nesse momento, nesse início,
Os chatbots, que é o segundo tipo que o Fernando vai falar, que não são os de geração automática, que são mais especialistas, que são os guiados, eles são mais aderentes. Por quê? Porque a gente não quer que o nosso chatbot fale sobre qualquer tema, a gente quer que ele responda coisas que a gente já conseguiria, que a gente consegue responder hoje. Então ele não precisa falar sobre qualquer tema. Então, e apesar de o NLG ser um campo da inteligência artificial, deep learning, os dois tipos de chatbot podem e normalmente utilizam deep learning, machine learning, para poder fazer essa conversão entre a voz ou o texto que a gente fala para a linguagem de máquina, para entender. A diferença está em como essa resposta vai ser dada. Num chatbot guiado, via de regra, a gente já sabe quais respostas a gente sabe responder. No caso do NLG, que seria o Jarvis do Homem de Ferro, ou essas coisas mais modernas, levando para a ficção, são chatbots que conseguem falar de qualquer coisa. A gente foca mais no chatbot guiado justamente porque ele é mais especialista. A gente acaba tratando sempre de um único assunto, é algo mais simples de se tratar. E geralmente a intenção no âmbito empresarial não é falar sobre qualquer coisa, não é ter um chatbot para ficar conversando sobre qualquer coisa. É para tratar de assuntos específicos, certo? E não necessariamente atrelar um chatbot de voz a um chatbot NLG sempre. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque você vai encontrar a Siri, você vai encontrar Google Assistente, você vai encontrar a Alexa, tendo essa visão de assistente. Mas a voz também ela pode ser guiada. A gente até fez uma apresentação nessa penal, onde a gente tem duas interações por voz, uma navegando em dashboard, a outra navegando no suporte ao vendedor. Então, isso, eu consigo dar comandos para essa pessoa, imagina um board, onde eu vou lá e peço para ver as últimas vendas de tal unidade, de tal regional, o que for. Então, dá para a gente direcionar, dá para a gente fazer um negócio guiado com voz ou com texto. Então, são as duas frentes. Bom, legal. Nós falamos um pouquinho sobre os tipos de chatbot e fizemos um pano de fundo aí sobre como funciona, na verdade, a tecnologia, tá? E nós vamos passar agora a falar sobre os estudos de caso, sobre as possíveis aplicações para o negócio de chatbot, tá? Só antes de começar, eu queria só lembrar que nesse webinar, no final, nós vamos explicar também como funciona o roadmap de implementação dessa tecnologia. Tem lá uma fase de discovery, nós vamos explicar um pouquinho melhor no final, mas eu peço que vocês fiquem até o final, porque nós vamos mandar uma pergunta interativa novamente para saber quem quer participar de um discovery, para saber em qual melhor área se aplica ao chatbot dentro da empresa. Nós vamos selecionar alguns clientes para isso, tá? Então, eu peço que vocês aguardem até lá e aí nós vamos explicar um pouquinho melhor o que é o roadmap mais para frente, tá? Falando de estudo de caso, nós fazemos, por exemplo, a consulta de informações, tá? Por exemplo, um consumidor que precisa acessar informações em um saque, por exemplo, talvez o que é mais comum hoje, não é? É o que a gente comentou antes. Telecomunicação, às vezes alguma, não sei, até alguma coisa do seu carro, enfim, do seu veículo, qualquer tipo de produto que você compra em e-commerce, na internet, enfim, algum problema pode dar, espero que não, mas acontece, né? E às vezes você tem que resolver ali. Só que às vezes é uma resposta de bate-pronto, né? Às vezes é uma resposta simples que você tem que esperar, ou que não está no período que a pessoa está trabalhando. Às vezes, ouvidoria até tem um horário menor, então, porque, não sei, eu acho que é um nível maior de atendimento, mas teriam algumas perguntas ali que poderiam ser mais simples. E a gente tem um exemplo de trocar a senha. O esquecer a senha nos logins, hoje em dia, é comum, é padrão. Mas antes, com certeza, era um chamado que era aberto. Então, isso era uma coisa que acontecia assim. Então, você vê uma automação, você vê um caminho que parece ser demorado demais para chegar, né? Mas vem chegando, que vem melhorando. E tem como a gente deve melhorar essa experiência. E, de novo, relacionamento. Então, a gente está fazendo relações da marca com o consumidor. Sim. Relacionamento, disponibilidade, né? Acho que... Exato. Acho que a disponibilidade é um ganho fantástico, né? Fantástico. O chatbot não precisa dormir. Exatamente. Muda bastante. A gente tem um exemplo, por exemplo, de um franqueado também, um representante que precisa falar com a fábrica, né? Acho que é basicamente isso que a gente acabou de falar sobre o saque aqui. É a disponibilidade, é o acesso à informação o tempo todo.
E é um pouco do que a gente falou antes, né? A experiência tem que ser melhorada e não só do cliente. A gente tem que pensar em todo mundo como um potencial cliente, seja ele interno, externo. Então a experiência a gente tem que melhorar de todo mundo De maneira geral, no ecossistema. Aí o mesmo caso se aplica também a um futuro franqueado, futuro representante que precisa fazer uma expansão, por exemplo. Então, eu vou só resumir aqui alguns ganhos nessa área para esse tipo de chatbot, tá? Ou seja, reduz ou direciona o FTE, né, que a gente não precisa do pessoal o tempo todo para fazer tarefa repetitiva. 100% de disponibilidade, é o caso do cara que foi comprar o Renault Kwid lá, por exemplo, de madrugada, não tinha ninguém para atender. De repente, pode ser que ele não teria comprado no outro dia, mas ele comprou aquele horário e foi uma experiência de usuário diferente. Até focando em FTE, você tem as pessoas fazendo aquele atendimento, então você tem áreas de gente, você vai ter áreas de tecnologia fazendo aquele atendimento, mas se isso for automatizado, se esse workflow aí, se o front do chatbot for conectado ao workflow, der prazo, enfim, tudo que a gente conseguir fazer, a gente consegue direcionar esse FTS, full-time employee, essa pessoa 100%, para tarefas mais novas. Então ela vira uma pessoa de análise, ela vira uma pessoa de vamos assim, popular informações ao chatbot. Então essa pessoa ela pode vamos dizer assim, ir crescendo o número de tarefas dela mais qualitativo e menos quantitativo. Então essa é a intenção. Boa. Redução de custo, até ligada a isso, exatamente. Resposta rápida e consistente, o cara tem resposta na hora que ele precisa, a resposta é confiável, não tem humano trabalhando nisso, ou seja, está automatizado. E a fidelização, porque, de novo, a experiência do usuário. A experiência do usuário está mandando nesse caso e você está fidelizando esse cara, certo? Um outro estudo de caso sobre a área de gente e gestão. Colaboradores conversando com gestão, como você acha que pode melhorar a experiência do colaborador? Hoje a gente tem um pouco desse problema, inclusive aqui na Lumen, né? Às vezes é muita dúvida simples que poderia ser automatizada a resposta e que toma tempo do pessoal de gente e gestão que acaba tirando esse tempo de atividades mais nobres e que não poderiam ser automatizadas com bot, né? Então a gente acaba remetendo a muitos dos ganhos que a gente teve inclusive com o caso anterior. E a gente pensa em consultar despesa, explica melhor meu lerite como tá, como que eu tiro férias, como que eu abro uma vaga. Então tem muita pergunta ali que é um processo. Até por falar em vaga também, é o que a gente colocou, né, sobre os candidatos falando com gente de gestão. Seria exatamente isso, né, consultar a vaga, de repente poder enviar um currículo pelo próprio chatbot e de novo, né, liberar braço de quem está na operação para poder fazer tarefas melhores, não tarefas repetitivas que está tomando tempo ali, né? Acho que isso é bem interessante. E, de novo, a experiência. A gente precisa melhorar a experiência com o candidato. Hoje em dia, a gente está numa era das redes sociais. Os candidatos precisam se sentir, desejar estar na sua empresa. A gente teve um caso recente de uma vaga que um número razoável de pessoas se candidataram, e é um pessoal mais jovem, e tinham visto a Ritinha, a nossa copeira aqui, que é uma pessoa fantástica, e elas tinham visto alguns vídeos dela que o nosso marketing publicou chamando para vagas, e o pessoal queria tirar foto, queria conhecer a Ritinha. Então essa experiência, antes da pessoa virar empregado mesmo, quando ela talvez nem candidata era, mas virou candidata, essa experiência conta. Isso faz diferença, né? Então, até nesse ponto a gente precisa estar cuidando. Joia, beleza. Também vamos resumir alguns ganhos para essa área. Precisão de atendimento, workflow integrado, mais rápido, mais barato, novamente, né? Redução de custo, acompanhamento de OKR e o PDI e proatividade, ou seja, são ganhos que a gente consegue trazer para a área de gente e gestão e melhora muito a experiência do usuário e também, não só do usuário, mas também de quem está trabalhando, né? Sim. Mais um estudo de caso que nós trouxemos, que é a questão do suporte ao vendedor. Inclusive, esse caso é um vídeo que nós exibimos no SAP Now, que seria o quê? Por exemplo, um vendedor consultando informações em uma loja, por exemplo,
Como o próprio caso que a gente exibiu, tem no link de novo, aliás, tem no link que eu já havia falado anteriormente, tem um caso, a gente consegue dar informações na palma da mão, num celular, onde o vendedor tiver, com som, sem som, dependendo de onde ele está. Então, você consegue deixar tudo muito mais dinâmico. Nesse mundo dinâmico, isso faz diferença para a experiência desse vendedor, pois isso pode resultar em melhores vendas, melhores vendedores querendo vir para o time. Sim. E aqui, o que é que a gente está entregando para esse cara? Informações CRM, o estoque que ele precisa levar, ou informações que ele precisa consultar se o cara comprou da última vez. Então, trazer... Novamente, a gente vai falar de disponibilidade, essa palavra, porque ela acaba atuando muito nessa questão de chat, né? Mas você está entregando para o cara em qualquer tipo de device, qualquer tipo de frente, uma solução para ele, ou pelo menos um acesso à informação mais fácil, mais dinâmico, para que ele consiga executar a melhor tarefa dele na loja, por exemplo. Um promotor de vendas, por exemplo, totalmente. Se encaixa exatamente nisso. Totalmente, porque é o cara que ele tem o planograma lá dele, ele tem um fence que ele tem que respeitar, ele tem que chegar na gôndola, ele tem que ver se está tudo bonitinho, ele tem que ver se o espaço que ele comprou tá posicionado, se tem produtos, tem out of stock. Então tem muita coisa que faz sentido para isso. E até para pedido, né? Eu consigo no próprio chatbot mandar aquilo, preencher algum software ou carregar de algum software. Então tem muita interação que eu posso fazer. Então, com certeza. Legal. Time comercial também, mobilidade, informação precisa, em tempo real, rápido. Então, acho que tudo isso colabora muito nesse caso do suporte ao vendedor. Alguns ganhos também para essa área, toda a parte de CRM integrada, a acessibilidade a qualquer lugar, qualquer momento, planejamento de estoque, por exemplo, quando o cara precisa repor, plano de ação, IATA, planograma, enfim, na verdade tem inúmeros pontos além desses que nós colocamos aqui, que melhora muito tanto a experiência e performance de quem está atuando. De novo, né? Vão pensando nessas ideias, nessas soluções, porque lá para frente a gente vai fazer a gente vai jogar uma perguntinha ali do Discovery, e também para selecionar esses projetos, essas aplicações que a gente vai pegar. Mas vão pensando, vamos discutir isso, porque, nossa, vale muito a pena. Vocês estão vendo um login ali em cima, daqui a pouco a gente vai falar deles também, o N-Bot, vai explicar deles como um todo. Mas a gente consegue construir isso rápido, consegue construir isso numa atividade bem interessante. Então vão pensando, vão anotando para a gente falar lá mais para frente. Legal. Mais um estudo de caso também seria o que nós chamamos de checklist, que é o que o cara poder ter uma lista. Hoje tem muito checklist que é no papel, consulta a documentação de projeto, um desenvolvedor para saber qual documento que ele precisa utilizar depois de desenvolver um programa de fato, ou quais são os padrões de desenvolvimento. Então, acho que tudo isso, essa questão do checklist ajuda, né? Sim, ajuda. E é uma forma mais moderna, né? Com essas novas gerações entrando, cada vez mais querem interagir da forma que, como o Guilherme falou, mais para o futuro, da forma que eles veem nos filmes, a interação acontecendo. Então, isso e facilita, de fato, né? Coloca na palma da mão, você consegue com um comando de voz ou só digitando a sua pergunta, eu não preciso decorar onde isso daí está no menu. Isso facilita bastante. Isso é legal. O colaborador, por exemplo, para consultar o que ele precisa fazer para tirar férias, qual o procedimento para poder solicitar férias, a parte de gestão, quer comentar um pouco sobre essa parte de ciência de custo? Vamos pensar no budget, vamos pensar em como que a gente consulta o budget, quando consulta que esse budget vai sair, ou quando esse budget, quanto que eu já consumi dele. Então, toda essa informação, a gente pode entrar em CAPEX, APEX e o que quiser aí, mas como que a gente consegue humanizar ou melhorar esse relacionamento, essa consulta de informação? Então, às vezes eu preciso de um checklist para poder, uma jornada para eu poder entender, mas como que qual que é o próximo passo? Qual que é o passo a passo para consultar? Então, acho que envolve tudo isso. Sim. Deixa eu só, fizeram uma pergunta ali, eu não sei até se vocês viram, onde faz a pergunta, tem um balãozinho com uma interrogação.
Quem tiver no web, ele está do lado direito, mais para baixo. Quem tiver no celular, você clica na tela e vem uma das extremidades. No final, a gente vai responder essas perguntas melhor. Vão jogando as perguntas aí, lá na interrogação de novo. E aí, no final, a gente vai ter um espaço separado para isso. Tem mãozinha que eu vi que levantou e que não levantou, que também a gente consulta no final também. A gente também responde essas perguntas, tá? Mas fiquem à vontade para continuar com as perguntas. Beleza. Bom, voltando um pouquinho, vamos falar agora sobre os ganhos para essa área. De novo, disponibilidade, né? 24/7, de maneira automatizada, você poder acompanhar uma definição de jornada, facilidade de onboard para quando está chegando gente nova, você já tem todo um checklist para cumprir ali, uma coisa bem mais simples, mais fácil. Priorização de equipes e planejamento de demanda, por exemplo. Acho que tudo isso também são pontos que a gente consegue ganhar. Sim. Mais um ponto, um outro estudo de caso. A ordem de manutenção, por exemplo, a abertura de ordem de manutenção. No caso aqui, o cliente, o operário, ele consegue abrir uma ordem de manutenção, o funcionário da empresa consegue abrir uma ordem de manutenção via chatbot, por exemplo, ele tem um outro tipo de experiência, em vez de navegar por telas complexas para fazer a abertura de uma ordem de manutenção, ele consegue simplesmente falar ou escrever qual é o problema dele, citar qual é a área que ele está, né? Acho que isso tudo melhora bastante. Aí um outro exemplo também seria a questão da segurança do operário, né? Acho que facilita muito. Hoje uma manutenção numa área de perigo, de alta tensão, por exemplo, um quadro de alta tensão, às vezes você tem um checklist para poder verificar algum equipamento ou até a própria ordem de manutenção. É um risco ficar deslocando o olhar ou deslocando as mãos para poder interagir. Se você conseguir fazer toda essa interação sem que a pessoa que está fazendo a manutenção precise tirar a atenção ou tirar as mãos do equipamento que gera algum risco, você inclusive consegue diminuir o risco dessa operação. Então, são vários ganhos aí que a gente consegue pensar. Aumenta muito a segurança. Sim. Né? É até interessante falar que facilities, com certeza, vai consumir muito um produto desse tipo. Porque é aquilo, abre o chamado, tem aquela relação rápida do chamado, até um FAQ técnico de como que vai atuar naquilo, e como vocês falaram do próprio operário. Então, acho que essa via de mão dupla aí, para essas áreas, por exemplo. Legal. Alguns ganhos para essa área também, como a gente comentou, segurança no trabalho, melhorar a localização, ou saber onde está a localização do equipamento, por exemplo, facilidade na comunicação, não precisa ter tela complexa para poder acessar, ele de maneira muito mais simples. Ele pode ter um FAQ técnico, vai acessar uma lista lá de dúvidas técnicas para poder acessar, e até um videobot, onde ele pode indicar para ele onde são os erros e tudo mais. Sim. Sobre os N-bots, acho que o Guilherme pode falar um pouquinho melhor. A gente tem muito, vocês viram, vamos dizer assim, tela a tela lá, que tinha esse login ali em cima do N-bot Info, de informação, de pessoas, que a gente gestão, de venda, de checklist, e até desse de ordem de manutenção que a gente viu por último. Cada um deles, vocês viram que tinha alguns, cinco highlights, que dava para tentar extrair alguma questão mais pessoal desse tipo de N-bot. Por quê? Porque a gente criou umas caixinhas, criou uns produtos, que são esses loginhos aí que foram aparecendo. E esses produtos, o que eles são? É uma forma mais agilizada e uma forma mais, vamos dizer assim, conectada, já respondendo algumas perguntas que eles já conseguem executar. Então, como que a gente trabalha com isso? Digamos que a gente faça toda a parte de premissas, faça toda a parte de checklist, de discovery com vocês, e a gente entenda que se encaixa o problema ou aquela dor para um dos produtinhos, para um desses 5 produtos. Isso vai agilizar muito a nossa implementação e vai reduzir muito o custo. Então, a gente já construiu acionadores, vamos falar assim, em outras palavras, que conseguem melhorar essa experiência de onboard da nossa ferramenta, do nosso chatbot, com o discovery, com a dor de vocês. Então é mais isso. Então, a gente está lançando isso hoje, a gente está lançando isso para o webinar,
que é justamente para vocês terem o primeiro acesso desses produtos e para a gente já bater esse papo, para a gente já ver como que essa conversa pode desenrolar. Então, tô feliz aqui por estar lançando esses produtos e acho que a gente vai ter bastante contatos aí com essas dores. Com certeza. E aproveitando isso, vamos falar um pouco sobre como funciona o roadmap de implantação desse tipo de tecnologia, né? Primeiro, nós precisamos definir algumas premissas em relação exatamente a que tipo ele vai se encaixar, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, tá? E aí, a etapa que nós estamos propondo, que nós vamos selecionar aqui alguns clientes, é justamente a fase do Discover. É a fase do Discover onde a gente vai levantar quais tecnologias o cliente já tem, qual a melhor tecnologia de chatbot se aplica. É importante ressaltar aqui que nós não temos e não estamos vendendo uma plataforma proprietária de chatbot, nós estamos vendendo uma solução, na verdade. A ideia é justamente poder levantar qual é a melhor solução do chatbot, qual é a melhor plataforma voltado para o cliente, tá? Voltado para a necessidade do negócio, certo? E essa etapa de discovery é importante porque é nela que a gente vai conseguir definir em conjunto com o cliente qual a tecnologia mais aderente, qual a plataforma mais aderente. Isso depende muito do ecossistema, do landscape que já tem na empresa. Se o caso de uso realmente é aderente a chatbot, porque um caso, inclusive algum caso que a gente mostrou aqui, dependendo do processo como ele como o processo está implementado em alguma empresa, pode ser que não seja aderente para chatbot. Então, isso tudo é na etapa de discovery que a gente consegue determinar isso e seguir ou não seguir. Tá? Legal. E aí, qual é o entregável, né, desse discovery? Esse seria exatamente um protótipo de como ele vai funcionar para a empresa, até para poder ter uma ideia. Então, esse é, de fato, o entregável. E aí, a ideia é selecionar talvez uma área pequena, algo pequeno para começar, para a gente fazer um MVP, para poder colocar para rodar essa tecnologia, testar, ver se funcionou, ver se está bem treinado e ver como está funcionando, né? E depois a gente consegue fazer o rollout da aplicação da solução inteira. Certo? Isso. Pegando como a gente vê esse roadmap que a gente está atrelando de premissas, discovery, protótipo, MVP, rollout, e aí mostrando, até falando dos N-bots que a gente mostrou no último slide aí, a gente vai mandar uma consulta para vocês sobre qual dos N-bots faz mais sentido para vocês ou o que pode já ser relevante, mas de novo, é mais para a gente estar interagindo, é mais para a gente estar colocando isso para rodar. Já pode mandar aí. E vai ser justamente para vocês votarem aí no qual que faz mais sentido, mas depois a gente conversa mais sobre isso também. Exatamente. Vocês podem selecionar aí até mais de uma opção aí, o que faz mais sentido para vocês. Vai aguardar um pouquinho. E a ideia do MVP é justamente por causa o mundo mais ágil, utilizar essa cultura mais ágil mesmo, de escolher um caso pequeno e testar para errar rápido. Por isso que a gente já pensa sempre no MVP e nunca vamos já colocar um chatbot para um agente de gestão aí que já responda tudo o que precisa, que já atenda toda a corporação. Sempre pensar pequeno, porque se a ideia estiver errada, não é muito custoso desistir dela. Acho que esse e aquilo, o mínimo viável, a mínima release, o mínimo entrega de valor, digamos assim. Isso. Então, o que eu consigo reduzir para vocês, entrega de valor, que é muito o que o N-bot está fazendo também, é uma pequena entrega de valor que claro, aquilo vai mexer, aquilo não está na pedra, vamos dizer assim, aquilo é um produtinho base que ele pode ser ramificado, digamos assim. Então, é um mínimo viável para entregar algum tipo de valor que a gente consegue aderir informações. E isso cai muito como uma luva no chatbot, porque ele tem que ser um produto incremental. Ele tem que ser incremental. Ele nasce bem pequeno e você vai incorporando coisas novas para poder, para sempre ser ele entregando aos poucos. Não adianta a gente querer já criar algo muito grandioso, porque é difícil. Legal. Vamos ver que bastante gente votou aí. Um dado bem interessante aí é que muita gente ficou interessada na parte de pessoas e gestão, tá? No N-bot People lá, tá? Boa. Obrigado, pessoal. Bom, voltando para a apresentação,
nós colocamos aqui algumas outras possíveis aplicações também, tá? Seria, por exemplo, FAQ, que a gente já comentou em alguns outros momentos aqui também, mas o FAQ de maneira geral, na verdade, talvez seja até o primeiro MVP, talvez a parte mais simples aí, depende de cada caso, claro, para poder pra montar um MVP, talvez seja o primeiro caminho, né? Exatamente. Consulta procedimentos, consulta de tecnologia, assistente pessoal mesmo, suporte ao expositor, que é bem parecido com o vendedor, eventos, por exemplo, a avaliação de eventos, agendamento de eventos. A gente até usou, né? A gente usou esse, por sinal, no SAP Now, quando o Fernando Pena fez a apresentação, e que por sinal que está aí no rodapé também. Nesse primeiro link, numenit.com/chatbot, você pode acessar, você vai ter um chatbot lá para interagir. Lá você vai avaliar o SAP Now, então isso foi um chatbot que a gente fez para aquele evento naquele momento. Mas isso é um exemplo do que a gente pode iniciar, do que a gente pode ir crescendo, do que pode ir melhorando. Lá também vão estar os vídeos de outros 3 cases, outros 3 casos que a gente montou dentro de casa para aquilo. E o último aí do suporte a diferentes níveis, né? Acho que o chatbot, ele acaba sendo muito de primeiro nível, ele acaba sendo muito um cara para resolver vamos dizer assim, uma dor ou um problema. Eu quero criar um e-mail, como que eu faço para criar um e-mail? Uma coisa mais simples, mas ele pode ir melhorando, que foi o que o Marcelo falou. Ele pode começar lá no primeiro nível, mas ele pode ir aprendendo para ir melhorando de nível, e esse é o rollout do projeto. Então, o primeiro nível seria a entrega do MVP, e depois seria o rollout do projeto. Então, é aí que está a melhoria, aí que está o crescimento. Bom, legal. E aí, novamente, vocês têm aí o QR Code para testar exatamente esse link que está aí, que é o numenit.com/chatbot. É o chatbot que nós implementamos para essa penal, ainda está funcionando. E nessa página também vocês têm acesso aos vídeos lá, que é bem interessante para quem ainda não acompanhou, tá? Aproveitando essa parte do Discover que a gente acabou de falar, eu vou lançar novamente uma outra pergunta interativa aí, que é para vocês responderem quem tem interesse em participar desse Discover gratuito, tá? E aí nós vamos selecionar as ideias dos clientes, então eu peço que vocês respondam aí também. É gratuito, hein, pessoal? Então a parte de premissas e a parte de Discover, a gente vai fazer gratuito, a gente vai fazer toda essa conversa, toda essa consultoria da melhor ferramenta, da melhor arquitetura, tudo isso a gente faz do nosso lado. E aí, enquanto o pessoal está respondendo aí, essa pergunta que a gente colocou, eu vou entrar na parte de perguntas e respostas, a gente vai começar a responder as perguntas que o pessoal mandou aqui, tá? Já tem algumas perguntas, e se você tem alguma dúvida até o momento, pode mandar. Se você tiver alguma dúvida depois também, os nossos contatos também estão aí no rodapé, e-mail, telefone, pode entrar em contato com a gente para poder tirar dúvida, tá? Bom, o Renato Fernandes, ele mandou uma pergunta aqui, ele gostaria de saber um pouco mais sobre o estudo de caso relacionado à gestão de recursos humanos. Não somente a seleção de candidatos, mas na estrutura de atendimento interno de funcionários, como pergunta sobre férias, folha de pagamento, folha de ponto, feriados programados, coisa do tipo. Bom, ótima pergunta, obrigado, Renato. É exatamente a intenção do NBot People, por exemplo, voltado para a área de gerente de gestão, tá? A ideia é justamente atender o cliente interno, acho que um foco maior aí, melhorar a experiência do cliente interno, justamente provendo todas as informações. Você quer falar um pouquinho mais? A gente está implementando internamente aqui na Numen para responder algumas coisas que tomavam bastante tempo do pessoal de gente de gestão, como está meu banco de horas, como dúvidas simples, né, que não toma mais do que 1 minuto, 2 minutos para responder no telefone, só que isso atrapalha muito o trabalho de quem está no dia a dia, que precisa fazer tarefas mais complexas. Nesse sentido de melhorar a experiência com o colaborador mesmo. Cai como uma luva. E o chatbot, como a gente falou antes, ele acaba sendo um front de informação, ele acaba sendo, vamos dizer assim, o software que vai captar a informação. E essa informação, a gente já tem alguns projetos rodando, e a gente consegue conectar isso a um workflow. Então, consegue conectar isso a uma parte mais por trás, onde eu vou cadastrar uma nova demanda,
e eu vou devolver essa demanda com prazo e o que for. Quando o Guilherme fala workflow, a gente pode entender como sistemas, a gente consegue conectar em outros sistemas, abrir chamado num sistema de chamados, buscar dados de um ERP ou de qualquer outro sistema, sistema de RH. Então é bem versátil, é um front-end mesmo, imagina como um front-end. Ele só não é igual uma página web, um sistema desktop, é um outro tipo de front-end, para o usuário interagir com sistemas. Sim. E aí você, Renato, Fernando, você pontuou dessa questão de folha de pagamento, férias, tudo isso é o que a gente está falando aqui. Eu consigo fazer essa pergunta lá, isso cadastrado, claro, e a gente consegue ir devolvendo. Mas acho que vale a pena o assessment, vale a pena esse discovery para a gente fazer para mergulhar melhor e até consultivamente ver que tipo de arquitetura adere melhor à sua situação. Bom, legal. Tem uma outra questão aqui do Jodson, ele um pouco mais sobre a parte de ganho na parte de ata e gerenciamento do estoque, tá? Quer explicar um pouco mais sobre essa questão de ganho na ata? Sim. Acho que fala melhor. Quando a gente fala dessa parte de vendedor, que a gente tá levando, vai uma reunião de trabalho onde você vai num cliente e assim, o chatbot pode servir até como uma interface de estruturação, uma interface que consegue disponibilizar e que consegue aderir a uma escrita melhor. Então, por exemplo, eu estou escrevendo lá sobre a ata da reunião, ele já me separa o checklist do que eu tenho que preencher, ele já meio que estrutura melhor isso para mim. Então, é uma forma diferente de você aderir àquilo, que pode também estar compartilhada com todo mundo que estava na reunião. Então, você cria até um plano de ação para aquilo. Você constrói aquela ata, você seleciona todo mundo que está, você seleciona a sala, você cria um plano de ação para as próximas datas, então tudo isso. E aí, de novo, o chatbot ele é o front, que ele está se comunicando com algum sistema por trás, que são aqueles produtinhos, é o Nbot, People, é o Nbot Sales, é o Nbot Check, então é aquilo por trás que a gente está entregando no conjunto. Então, a proposta de valor como um todo, ela é entregar essa ferramenta utilizável, entregar essa ferramenta para vocês mesmos aderirem e já colocarem em processo, já colocarem para entrar jogando, digamos assim. Então, é uma forma de... E aí você falou de gerenciamento de estoque, muito, vamos colocar assim, eu estou indo em um cliente e eu preciso saber quanto de estoque ele comprou, como que foi a última compra, qual que foi o tempo, quais são os prazos. Então, é analytics. Aí a gente vai olhar para a KPI, a gente vai olhar para que número que é geralmente historicamente reportado, que a gente pode ter de insumo para poder mostrar uma nova demanda ou ter esse assunto, vale a pena tocar nesse assunto ou não. Então, é muito do que tipo de acessibilidade você vai ter daqueles dados para você trabalhar naquilo. Então, de novo, ter essa frente te ajudando, como se fosse um assistente seu. E só tenha em mente que o chatbot ele é um front-end mesmo. Então, se eu tenho essa informação, eu consigo exibir nele, consigo disponibilizar por meio dele. Se eu não tenho essa informação em nenhum outro sistema, o chatbot não armazena as informações dos seus sistemas. Ele vai ser um caminho, uma porta de entrada de acesso às informações. Beleza. Tem uma pergunta aqui também do Thiago Marques. Ele quer saber se ele pode ter acesso a um case ou vídeo focado na área de Customer Services e Logistics, preferivelmente em SAP. Bom, a Customer Services Logistics, especificamente, nós não temos um vídeo de case, tá? Nós temos alguns outros vídeos que já conectando com SAP, aliás, nesse link que vocês estão vendo na apresentação agora, nesse QR Code, todos esses casos estão conectando com SAP, nesse caso S4HANA, mas assim, a gente consegue conectar com S4HANA, com o ECC normal, sem problema, tá? Sobre o case específico para Customer Service Logistics, aí é o que a gente pode fazer justamente na área de Logistics, no Discovery, para poder justamente estudar essa área do Customer Service Logistics e montar um estudo de caso, algo bem focado nesse... Entender exatamente qual é o case, né? Hoje a gente tem muitos cases aí no mercado, hoje é possível fazer picking by voice, você conseguir fazer a separação dos materiais ali, usando a voz, não precisa interagir com o sistema,
mas a gente pode bater um papo para entender melhor qual que seria esse cenário. Boa. Eu vou até... O Thiago Marques, ele mandou uma outra questão, complementando essa, na verdade, que ele quer saber se é possível acessar as informações do online da SAP. Sim, as informações são acessadas online em real time, tá? Tanto no ECC quanto no S4, via gateway ou via uma API standard do S4, por exemplo. As informações são acessadas sempre online, sempre em real time. Tá? O programa do chatbot consegue ir somando conhecimentos? Por exemplo, pegar o histórico das respostas anteriores para agregar no retorno do robô? Foi Thaís Bebiano que mandou. Não nesse modelo de chatbot guiado, que é aquilo que a gente falou, que as respostas já têm que ser conhecidas. Isso é possível de se fazer, mas seria um trabalho, digamos, um pouco mais manual, que tem que ser, a gente consegue identificando por logs o que os usuários estão perguntando e não está sendo respondido e ir melhorando esse chatbot. Isso de inserir, aprender coisas novas para responder seria mais aquele outro tipo de chatbot que a gente falou no início, que é o que gera linguagem, que ele gera respostas. Legal. A Thaís também mandou, nosso case seria orientação de clientes internos acerca de classificação contábil. A questão de bater um papo melhor para entender o que seria isso, mas a princípio é possível. Como uma consulta de informações, né? Acho que é bem, bem tranquilo. Né? Até o videobot, até o chatbot mesmo, como a gente pode ir melhorando quanto a isso, mas aquela parte do discovery faz bastante sentido para você. Tá. O Jodson deu um retorno aqui, que entendeu melhor agora. Obrigado pelo retorno. O Daniel fez uma pergunta sobre o SAP Conversation AI. É a plataforma onde pode ser criado, os bots está disponibilizado gratuitamente. Há outras licenças pagas envolvidas? Sim. Na verdade, o próprio Conversation AI, ele é gratuito para baixo uso, que seria mais para prototipação mesmo, tá? Existe uma licença com a SAP, inclusive, uma curiosidade, o Conversation AI, ele está dentro do SCP hoje, porém, não é necessário ter o SCP, é possível contratar uma licença separada, por exemplo, só para o Conversation AI, e ele, você paga por pacotes de conversa. Cada conversa aberta, a SAP vai fazer uma cobrança em relação, é uma cobrança de uso mesmo, tá, da plataforma. Então, é desse jeito que ela é cobrada, essa licença. Então, você não precisa pagar outras licenças adicionais para ter essa plataforma. Tá? Mas só um ponto de atenção, é na etapa de discovery que a gente entende qual é a melhor plataforma, não necessariamente a gente só trabalha com o Conversational AI da SAP. Tá? Imagina que você está num cenário onde você tem todas as ferramentas Microsoft, já utilizam a nuvem Azure da Microsoft, a gente também consegue utilizar a ferramenta de chatbot da Azure, tá? Ou outras ainda. É na etapa de discovery que a gente conversa sobre isso daí, mas sim, a resposta é sim, existem custos envolvidos de licenças de plataforma e não é a Numen que comercializa. Nós direcionamos qual é a melhor para o seu caso e vocês contratariam, tá? Não fica preso na Numen para dar manutenção nisso daí, tem ganhos aí, inclusive. Acho que vale muito falar, essa consultoria sobre arquitetura, ela não é proprietária. A gente não vai entregar um negócio que a gente vai guardar na nossa caixa, enfim, na nossa casa, e vocês vão ficar pagando um FII. Não é essa a intenção. E deixando muito claro, por não ser proprietário, a gente vê a melhor solução, para o melhor caso, até às vezes você já tem uma arquitetura que respalda isso por trás, então a gente trabalha com ela. Então, mas é isso. Parte de premissas e parte de discovery vão atuar muito nessa frente. Muito. O José Rafael mandou uma pergunta. Qual NBot seria mais adequado para abertura de chamado de TI e gestão de acessos? Aí, novamente, a gente tem alguns NBots prontos aí, mas aí acho que de novo, a fase de discovery é que vai indicar exatamente qual é o melhor bot que se encaixa para cada situação. E é totalmente customizável. Tá? Então, nesse caso, para abertura de chamado de TI, seria um suporte de primeiro nível, por exemplo, e gestão de acesso, já é algo um pouco mais
moldado, né, para esse tipo de coisa. Então, assim, a fase de discovery é que vai mostrar qual é a melhor plataforma, o melhor vending bot, qual é o melhor cenário para cada cliente, né? Fechado, tá, perfeito. O Márcio Paulo mandou uma pergunta: o bot pode rodar em smartphone acessando o SAP em real time? Sim, pode. Basta a questão, de novo, de escolher o canal de entrada na fase de discovery, desde um canal simples, como um web chat, por exemplo. Aí, desculpa, eu vou voltar de novo nessa questão do chatbot da Numen, que está aí para vocês no QR Code. Ele pode ser acessado via celular e ele está acessando exatamente uma base nossa aqui, ou acessaria uma base da SAP ou qualquer outra base, na verdade, em real time, sem o menor problema. O terceiro vídeo dos demos aí que estão na página, ou o próprio link que está aí, vendedor, é o Google Assistant. A arquitetura é Google Assistant, SAP Conversational AI, acessando um SAP S/4HANA em real time. No momento que foi feita a consulta, ele consultou o sistema. Então, é totalmente possível, e não só com SAP, qualquer sistema. E é por voz, tá? Então, esse é um dos casos que não é um assistente, digamos assim, não é o Google Assistant mesmo do Google, não é a Siri, não é a Alexa, é um guiado por voz, que a gente consegue acessar o S4, o SAP S4, para poder consultar a informação. Ou o ECC. Ou ECC. Não há limitações. Isso. A gente consegue, na prática, acessar praticamente qualquer sistema. Tá? Exato. Bom, legal. Bom, obrigado. Não tem mais nós estamos chegando no fim da apresentação já. O pessoal não mandou mais nenhuma pergunta aqui por enquanto, mas assim, se vocês tiverem mais alguma dúvida, qualquer tipo de pergunta, eu peço que vocês entrem em contato conosco por e-mail. Os nossos contatos estão no rodapé dessa apresentação. Essa apresentação ela vai ficar gravada e vai ser disponibilizada para vocês posteriormente, inclusive para todos que se inscreveram, tá? Queria agradecer a todo mundo que conectou, o tempo que vocês disponibilizaram para poder participar dessa apresentação. As pessoas que responderam a pergunta interativa sobre o Discovery, que tem interesse, nós vamos entrar em contato com vocês para explicar exatamente como funciona, tá? Então, novamente, obrigado. Eu quero agradecer aqui em nome da Numen. Obrigado também, Guilherme, aqui. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Falar mais alguma coisa aí? Obrigado, gente. Foi um prazer. Criamos essas soluções, criamos esse primeiro webinar justamente para ser essa interface inicial. Acho que pode gerar muito papo isso, pode gerar muita conversa. Então, eu agradeço a todos, agradeço pela presença. E vamos manter um contato por telefone. Nosso telefone está no rodapé, nosso e-mail também. Vocês vão receber nossos contatos e vão receber essa apresentação. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. Em finalizar a apresentação, vocês vão receber a pesquisa. Então, vai ser padrão aí, assim que fechar, que a gente finalizar aqui, vocês já vão receber. E a gente vai mantendo contato. Obrigado, Muito obrigado, gente. pessoal. Até a próxima.